Uma coisa muito curiosa, Daniel, que acontece é com a água. A água está presente no nosso dia a dia de várias maneiras. Água líquida, água sólida, vapor de água. E a gente sabe que na nossa pressão atmosférica, a água evapora a 100 graus Celsius. Por outro lado, quando nós lavamos uma roupa e colocamos no varal, ela seca a temperatura ambiente, 25, 27 graus Celsius. E agora, água não evapora a 100? O que acontece, pessoal, é que a pressão de vapor da água ela é muito baixinha. E à medida que a temperatura aumenta, essa pressão de vapor também aumenta. Mas quem é essa pressão de vapor? Pressão de vapor é uma pressão que existe no equilíbrio entre a água no estado vapor e a água no estado líquido. Quanto menor for essa pressão, maior vai ser a tendência da água que está no estado líquido escapar para o estado gasoso. Obviamente que na temperatura de 100 graus Celsius, essa pressão é muito alta, igual à pressão atmosférica, e, consequentemente, toda a água evapora a 100 graus Celsius. É um processo, digamos assim, rápido, instantâneo aos nossos olhos. Por outro lado, quando você deixa a roupa no varal, a 25, 27 graus Celsius, o que acontece é o seguinte: essa pressão de vapor é baixa, no entanto, a evaporação da água vai ocorrer lentamente. Por isso que a roupa demora um certo tempo para secar e toda a água que está no estado líquido na sua roupa passar para o estado vapor. Por outro lado, Daniel, existem misturas que a gente conhece e fazem com que o gelo derreta mais rápido, ou, por outro lado, alguma bebida, né, algum líquido, seja congelado de forma mais rápida. Isso acontece quando? Em algum momento da nossa vida, a gente assistiu um filme em que tinha neve e na parte da manhã alguém ia lá e colocava sal naquele gelo, sal na neve. E o gelo derrete. Lembra das propriedades coligativas que eu falei agora há pouco? Então, mais uma vez, a presença das propriedades coligativas. Quando você tem gelo e coloca sal em cima, o que acontece é o seguinte: o ponto de congelamento da água para se tornar gelo é 0 grau. A partir do momento que você coloca um sal, a tendência é que essa temperatura para o gelo permanecer congelado seja menor ainda. Como a temperatura do ambiente ali não é tão baixa assim, o que acontece? O gelo derrete. Por outro lado, quando você faz uma mistura de água, gelo e sal, ou gelo, sal e álcool, o que acontece é que a reunião de mais elementos faz com que o ponto de fusão, ou melhor, o ponto de congelamento da água diminua ainda mais. E quando você coloca uma garrafa com um determinado líquido nessa mistura de água, gelo e álcool, a temperatura para baixar faz com que o líquido perca calor. Por sua vez, ele fica resfriado e aí você tem a sua bebida mais geladinha. E outra aplicação bem interessante é o uso da panela de pressão no dia a dia. A panela de pressão é uma panela que vai trabalhar com a pressão um pouco maior do que a pressão atmosférica e com a temperatura maior do que a temperatura de ebulição da água, aproximadamente uns 120 graus Celsius. A 120 graus Celsius é muito claro, pelo que a gente falou, que a água vai evaporar. Mas, como a pressão dentro da panela de pressão é maior do que a pressão atmosférica, vai fazer com que esse vapor de água que está sendo gerado, ele volte para a fase líquida. E dessa maneira você consegue fazer o cozimento de alimentos de forma mais rápida, utilizando a panela de pressão, porque ela trabalha numa temperatura maior, favorecendo o cozimento, e a pressão faz com que o líquido não escape totalmente para a fase vapor, retornando e ficando dentro da panela. E aquela fumacinha que você vê, aquele vaporzinho que você vê saindo da panela de pressão, é exatamente a pressão que excede e que é bem pouquinha água que está saindo do estado líquido para o estado vapor, dentro de um período de cozimento ali que a maioria de nós está acostumado a trabalhar. Ainda falando sobre interação, existe um teste muito comum e prático, que é o teste do teor de álcool, de etanol, na gasolina, no posto de combustível. Então, é permitido um certo percentual de etanol na gasolina, porém, em alguns momentos, alguns postos
ou fornecedores podem adulterar essa gasolina colocando mais etanol. Então, o teste rápido ele é feito coletando um pouco da gasolina e colocando água nessa gasolina. O que vai acontecer? Quando se coloca essa gasolina com essa água numa proveta, né, que é aquela vidraria com marcações, né, você tem a água, então, se combinando melhor, tendo uma interação melhor com o etanol, retirando esse etanol que estava misturado na gasolina. Então, o etanol tem uma possibilidade de interagir bem com a gasolina e bem com a água. Mas estando presente a água, ele vai ter uma preferência em interagir com essa água. E aí, quando você termina de misturar e a gasolina se separa da água e do etanol, você consegue calcular a quantidade de etanol que tinha naquela gasolina e ver se a gasolina estava de acordo ou não. Tem uma frase muito conhecida na química que é semelhante dissolve semelhante, né? E isso indica que substâncias com propriedades, características parecidas vão ter uma boa interação. Isso também vale quando a gente vê a relação do óleo com a água, né? Você tem um pouco de óleo numa panela, por exemplo, de cozimento de macarrão, você vê que aquelas gotículas de óleo ficam boiando, elas não se misturam com a água. Por outro lado, você, quando precisa limpar alguma superfície engordurada, você vai usar um sabão, um detergente, né? Os sabões e detergentes, ele tem propriedade que permite ele interagir bem, tanto com óleos e gorduras, como com água. Por isso que ele consegue fazer uma boa limpeza dessas substâncias. Ainda falando de óleos e gorduras, que também são chamados de lipídios, né? Tanto que o exame de sangue que a gente faz para ver como é que estão esses índices é o lipidograma, né? Mas na área de alimentos, eles são chamados de óleo todo produto que é líquido e de gordura todo produto que é sólido. Então, óleos vegetais, por exemplo, podem passar por um processo chamado hidrogenação, que formam a chamada gordura hidrogenada. Essa gordura hidrogenada é usada na formulação de vários alimentos na indústria, como, por exemplo, margarina e o sorvete que a gente falou ainda há pouco. Nesse processo, acontece a transformação de gordura insaturada ou poliinsaturada em gordura saturada. E isso faz com que esse óleo se transforme na gordura hidrogenada. Normalmente, gorduras ou óleos de origem vegetal, eles têm seus lipídios, na sua maioria, são da forma cis, que é uma classificação que a gente dá na química. Só que, às vezes, uma hidrogenação mal feita pode formar as chamadas gorduras trans. E essas gorduras trans, elas não vão ser naturais e elas vão poder causar alguns males às pessoas que consumirem muito dessa gordura por muito tempo. Tanto que, recentemente, se tornou obrigatório a descrição da quantidade de gordura trans dentro da quantidade de gordura nos alimentos. E as indústrias estão cada vez mais buscando reduzir esses índices para ter produtos de melhor aceitação. É verdade, Daniel. Tem muita coisa da química que está associada a observações que a gente faz no dia a dia. Quem nunca viu os nossos avós ou os nossos pais colocar um pedacinho de carvão num pote dentro da geladeira? Isso tem uma explicação. O carvão, ele é um excelente absorvente. Então, todos aqueles vapores que ficam ali na geladeira de vários alimentos, eles são facilmente absorvidos pelo carvão. Mas observa que o carvão, ele é um pedaço, né? Um pedaço de carvão, embora muito poroso. Não dá para colocar, por exemplo, um pedaço de carvão dentro do guarda-roupa ou numa gaveta para retirar a umidade. Para isso, nós utilizamos produtos dessecantes. Os produtos dessecantes, à base de carbonato de cálcio, por exemplo, eles são utilizados em guarda-roupas e gavetas para tirar a umidade das roupas e dos cobertores, por exemplo, para evitar a proliferação de ácaros. É a química a seu favor. Dependendo do tamanho, do tipo de adsorvente, você tem uma aplicação adequada. Por outro lado, às vezes os aromas são bem-vindos, como no uso de aromatizantes, essências e perfumes. Os aromatizantes, em sua maioria, contêm solventes. Esses solventes têm uma pressão de vapor bem baixinha.
Uma vez que o frasco está aberto, o solvente que está contido ali no frasco do aromatizante vai trazer consigo, na hora de evaporar, a essência, que é perfumada, que tem um cheiro, e vai deixar todo aquele ambiente com um cheiro mais agradável. Por outro lado, alguns produtos de uso sanitário também podem ser aplicados como aromatizantes do tipo bloqueadores ou neutralizantes. E, finalmente, os perfumes. Os perfumes, eles são um exemplo clássico onde o aroma é muito bem-vindo. O que a gente percebe na grande maioria dos casos é que perfumes mais famosos, digamos assim, têm fixadores melhores. E quanto mais seca tiver a pele na hora da aplicação do perfume, melhor esse fixador age e desta maneira o perfume persiste por mais tempo na sua pele. Exatamente. Então, a química continua nos cercando em todos os momentos, né? Esses bloqueadores, como você falou, Murilo, tanto aromatizantes de ambiente como os próprios perfumes, eles vão estar aí concorrendo, né? Os cheiros agradáveis concorrendo com os cheiros desagradáveis. E já os neutralizantes já seria necessário uma substância passada no chão, por exemplo, no ambiente, e ela reagisse com a substância que dá o cheiro desagradável, transformando essa substância, por exemplo, numa substância sem cheiro. É muita química, Murilo. É verdade, Daniel. Para onde nós pudermos olhar, nós vamos ver química. Química está presente no dia a dia, em todos os aspectos, e naturalmente vai ser química. Então, queria agradecer, muito obrigado a todos pela atenção, obrigado, professor Murilo, obrigado a BQRJ pelo convite, pela oportunidade. Isso foi um pouquinho de hoje da conversa sobre um monte de química que nos cerca, né? E acho que foi muito interessante, espero que todos tenham gostado. Quem puder acompanhar o trabalho, né, sobre química orgânica, no Amo Orgânica, grupo do Facebook e canal do YouTube, espero que todos gostem desse trabalho também. Muito obrigado, Daniel. Foi um prazer conversar contigo sobre química, a química das coisas, do dia a dia. Muito obrigado à ABQ Rio de Janeiro, professor Rafael Sales, por esse espaço, por essa oportunidade. E quem quiser continuar acompanhando o trabalho desenvolvido na discussão e na divulgação de temas de química, segue no Facebook e no YouTube o canal Termodinâmica Sem Fronteiras. Bom, eu que agradeço em nome da Associação Brasileira de Química, em nome do Diretório Regional Rio de Janeiro, agradeço a Daniel e ao Murilo por esse webinário e que com certeza será o primeiro de uma série de webinários, e a você que por acaso tenha assistido, não se esqueça de se inscrever no canal ABQRJ, pois em breve estaremos disponibilizando o segundo webinário da ABQ. Murilo, Daniel, muito obrigado e um forte abraço.